Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Honor 400 e hoje vou mostrar dicas e truques que você pode fazer neste telefone. Então, para darmos início, vamos agora abrir as configurações do sistema assim que conseguirmos encontrá-las. Ah, aqui está, finalmente. E aqui podemos começar acessando a tela inicial e o estilo. Esta é uma seção geral, onde você pode personalizar a aparência do seu dispositivo. E temos coisas como Always on Display, papéis de parede, desbloqueio por revista. Agora isso pode estar ativado por padrão para você. Ah, se você não sabe o que é isso, é o papel de parede aleatório que aparece na sua tela de bloqueio sempre que você aperta o botão de energia para ativar a tela. Ah, não gosto disso, então prefiro deixar desativado. E é aqui que você pode encontrar essa opção, caso também seja como eu. Em seguida, temos fontes, ícones, na verdade pacotes de ícones e temas, e você tem uma mistura disso junto. Depois, temos as configurações da tela inicial, que incluem coisas como o layout. Você pode aumentar o layout, mas não muito, né? O que significa que pode colocar mais aplicativos na sua tela inicial. Temos o gesto de deslizar para baixo, que é outra coisa legal aqui, que é o que acontece quando você desliza para baixo na sua tela inicial. Você não precisa deslizar a partir do topo da tela para baixar suas notificações. Você pode selecionar para deslizar em qualquer lugar, basta deslizar para baixo em geral, e isso vai abrir suas notificações ou controles, dependendo de qual lado você fizer o gesto, já que temos os atalhos de... Alô? Sim, eu sei. Atalhos de um lado e notificações do outro. Então, podemos mudar isso bem aqui. Agora, voltando para as configurações, temos a opção de tela e brilho, e aqui encontramos coisas como o modo claro e escuro. Então, novamente, você pode mudar isso aqui mesmo. Agora, quando você ativa isso, na verdade, deve conseguir uma duração de bateria um pouco melhor, já que, acredito eu, esta tela é AMOLED, o que significa que qualquer área totalmente preta, como estas aqui, esses pixels ficam completamente desligados, ou seja, não vão consumir energia. Além disso, você também tem a opção de troca automática e pode escolher entre pôr do sol ao nascer do sol ou em um horário personalizado, o que faz com que o dispositivo alterne automaticamente do modo claro para o escuro em um horário específico. E temos as configurações do modo escuro, como o papel de parede do modo escuro. Então vamos testar isso agora. Em seguida, se descermos, temos o modo de cor e a temperatura. Isso é a saturação da sua tela, ou seja, o quão vivas e vibrantes são as cores que ela é capaz de exibir. Agora temos as opções vívida, natural ou normal. A opção normal é aquela que é um pouco mais suave, o que eu realmente não sei o quanto é visível na câmera neste exato momento. E a gente consegue ver as mudanças, por exemplo, no vermelho e... Bem, do meu lado dá para ver mudanças quase em tudo, mas em geral é como se a área bem aqui mudasse mais, então do vermelho para o verde. Agora, isso vai ficar um pouco mais realista, eu acho, em termos de cores, se você selecionar a opção normal. A opção vívida vai te dar cores melhores e mais saturadas, com uma aparência mais bonita. Agora, além disso, também temos a temperatura de cor. Isso vai definir o que é considerado branco, de certa forma. Então, por exemplo, o fundo branco bem aqui, se você escolher mover para o verde, ele vai passar a ter um tom mais esverdeado em todo lugar. E pode, por exemplo, deixá-lo vermelho. Então, se eu começar a deslizar, você pode perceber levemente, tipo, a tela aparece na câmera que está escurecendo, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Ela está mudando de cor, mas a câmera não está captando as diferenças sutis. Essas mudanças são mais visíveis pessoalmente do que na câmera que estou usando. E temos os predefinidos de padrão, quente e frio. Então, seguindo em frente, temos a taxa de atualização e aqui temos algumas opções. Temos as opções dinâmica, padrão e alta. Agora, por algum motivo, as opções dinâmica e alta, de acordo com a definição abaixo em texto cinza, são a mesma coisa, porque a dinâmica vai até 120 Hz. A alta também vai até 120 Hz. Então, não sei que tipo de coisa a Honor está pensando, porque normalmente o modo alto basicamente força o dispositivo a rodar permanentemente a 120, independentemente de precisar ou não. Ao selecionar isso, você está dizendo que ele precisa, esse é o propósito desse modo. Mas eles decidiram, vamos fazer a mesma coisa que o modo dinâmico.
que tenta preservar a vida útil da bateria, a opção dinâmica, limitando a taxa de atualização quando não há necessidade de estar rodando em taxa alta. Por exemplo, ela chega até 100, mas agora não há nada se movendo na tela, então o display estaria rodando tipo abaixo de 60, presumivelmente, ou talvez até 60. Isso aqui não é LTPO, eu acho, então não acredito que caia abaixo de 60 quadros, mas com certeza chega a tipo 60, talvez até 30 quadros, e isso obviamente coloca menos pressão no processador para precisar gerar tantos quadros e também na tela, e isso vai economizar a bateria. O modo padrão te dá, de novo, até 60, mas reduz para presumivelmente 30. E o modo alto, eu não sei se isso é só uma questão de tradução, como às vezes acontece, ou se realmente roda até 120 como o dinâmico e também cai para 30. Se for o caso, acaba ficando meio redundante, e nesse caso eu realmente não contaria com ele. Mas em geral, se você não souber qual opção escolher, veja se o dinâmico te agrada quando você está rolando a tela para cima e para baixo. Se parecer bom, suave, com aquele movimento bem fluido, se você gostar disso e perceber uma diferença entre esse e o padrão, então mude ou mantenha no dinâmico. Se você não notar diferença, mude para o padrão. Isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor, especialmente quando você estiver usando o aparelho, sacrificando algo que você realmente não consegue perceber, então não faria muita diferença. Agora, um pouco mais abaixo também temos o aprimorador de vídeo. Essas são coisas como HDR falso. Então ele tenta converter conteúdo de faixa dinâmica padrão em alta faixa dinâmica. Embora não esteja rotulado dessa forma, pela explicação, eu acho que é basicamente isso que ele faz. Então você pode usar isso, e isso também vai mostrar os aplicativos compatíveis, então não vai afetar aplicativos que não suportam isso ou que isso não suporta os aplicativos. Então, possivelmente, se você tiver algum tipo de aplicativo de terceiros, talvez algo como o CloudStream, provavelmente não vai funcionar com ele, já que é um aplicativo baseado em repositório do GitHub, então obviamente pode não ser compatível. E nesse caso, essa opção não terá efeito sobre o aplicativo. Por padrão, quando o dispositivo é novo, esses são os aplicativos que vêm com o aparelho e ele é compatível com o reprodutor de vídeo do YouTube e a galeria. Quero ressaltar que isso vai consumir mais bateria do seu celular, já que está usando o processador para analisar o conteúdo e convertê-lo para alto alcance dinâmico. Mas isso só vai consumir mais bateria do seu celular quando você estiver usando em um aplicativo compatível. Se você tiver qualquer outro tipo de aplicativo aberto que não seja compatível, novamente ele não será utilizado, portanto não vai consumir bateria. E temos vídeo, exibição vívida. Novamente é o mesmo, só tenta otimizar as cores tornando-as mais coloridas e mais intensas. Novamente, como antes, é necessário ter um aplicativo compatível e, além disso, precisa usar o processador para fazer isso, então há um maior consumo de bateria. E a última coisa que eu queria mostrar fica em sistema e atualização, navegação do sistema, e aqui temos nossos gestos e navegação por 3 botões. Você pode mudar para qualquer um que quiser, mas o que eu queria focar mais é especificamente nos gestos, porque temos coisas como, por exemplo, mostrar a barra de navegação, que é essa barra na parte inferior. Se você não gostar, pode simplesmente escondê-la. Infelizmente, o Google ele não foi inteligente o suficiente, ou talvez não considere sua base de usuários inteligente o suficiente, porque quando você desativa a barra, você também desativa automaticamente o círculo para pesquisar, que fica bem aqui embaixo. Então você não pode usar o círculo para pesquisar sem a barra, mesmo que tecnicamente você pudesse apenas segurar a parte inferior, logicamente falando ou pensando, e isso deveria ser ativado. É uma região geral. A tela sensível ao toque ainda funciona ali, né? Então é meio que uma burrice no geral, você não poder usar um sem o outro, porque eu pessoalmente gosto da estética mais limpa, sem a barra de gestos, mas eu realmente gosto do círculo para pesquisar. Se você não sabe o que é isso, quando está ativado, você pode, por exemplo, segurar sua barra bem aqui. Sim, eu sei o que estou fazendo. Vamos tentar de novo. Isso, agora sim. Ele vai te dar esse visual do Google e agora você pode, por exemplo, clicar em alguma coisa. Então, se for uma imagem ou apenas um texto geral que normalmente você não conseguiria selecionar, agora você pode selecionar. Você também pode pesquisar? Agora eu não estou com conexão à internet, mas se eu tivesse, por exemplo, eu poderia simplesmente fazer isso, clicar no fundo, e ele mostraria que este é um fundo H-Honor 400, ou talvez mostrasse o papel de parede que eu posso baixar das pesquisas do Google.
Então, é uma opção bem legal que eu geralmente gosto de usar. Infelizmente não é compatível sem que a barra fique invisível. Outra coisa aqui que eu pessoalmente gosto de desativar é o Google Assistente. Existem várias maneiras de iniciar o Google Assistente, mais do que qualquer outra coisa. É tão absurdamente ridículo a esse ponto que temos, eu acredito, 4 ou 5 maneiras de iniciar o Google Assistente. Então, uma delas seria essa porcaria. Falar verbalmente, ok Google. E isso também vai ativar, ou simplesmente abrir o aplicativo que eu posso, se eu conseguir encontrar, mas com certeza está em algum lugar aqui. Temos o Gemini, que basicamente é a mesma coisa. Temos o Gemini e você também temos o aplicativo do Google pré-instalado, o que sim, basicamente faz com que sejam 5 maneiras diferentes de iniciar essa porcaria. Eu acho que uma já é suficiente como qualquer outro aplicativo. Então, cai fora Google, com esse lixo intrusivo que vocês literalmente enfiam em todo lugar. Se eu quiser usar, eu vou usar. Eu não preciso que vocês coloquem isso em todo lugar. Então é isso, né? Essa porcaria, pra mim tem que sumir. É simplesmente insano quantas maneiras existem de ativar esse lixo e algumas delas só por engano, porque Deus me livre de você, encontrar um jeito, sabe? Algum tipo de ação que acabe ativando isso sem querer. Então é isso. Enfim, basicamente era isso tudo que eu queria mostrar. Então se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.